Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 30 de setembro de 2021. Em 1953, cientista previu que um líder chamado Elon comandaria Marte Parte 1. Em 1953, um cientista previu que um homem chamado Elon levaria humanos a Marte e se coroaria como o imperador marciano. Em outubro deste ano, Elon Musk, CEO e fundador da SpaceX, afirmou que em 2024 humanos poderiam colocar os pés no planeta vermelho. Para o bilionário, a única maneira de salvar o futuro da humanidade é colonizando o espaço. Se tornarmos a vida multiplanetária, pode chegar um dia em que algumas plantas e animais morram na Terra, mas ainda estejam vivos em Marte, tuitou Musk em 17 de abril. O que Musk provavelmente não sabia é que seu destino já estava traçado. Não nas estrelas, mas no papel. Em 1953, foi publicado um livro que previa planos para um Elon levar humanos a Marte. Em 30 de dezembro, Musk citou uma frase popular de Young Frankenstein no Twitter: destino, destino. Para mim, não há como escapar disso. A respeito do conhecimento do futuro, Allan Kardec questiona no Livro dos Espíritos 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. 869. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. 870. Mas se é útil que o futuro permaneça oculto, porque Deus permite, às vezes, a sua revelação. E quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que o faria se não o tivesse. Além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desejo de a obter mais cedo, aspirando pela morte daquele que lhe a deve deixar, ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a previsão não se realizar, será outra prova da maneira por que suportará a decepção. Mas não deixará por isso de ter o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença e previsão lhe provocou. A finalidade de se conservar o futuro oculto ao ser humano reside no fato de que, se o conhecêssemos, negligenciaríamos o presente e não obraríamos com a liberdade com que agimos, porque nos dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que ocorrer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraríamos obstar a que tal coisa não acontecesse. A certeza de um acontecimento venturoso nos lançaria na animação e a de um acontecimento infeliz nos encheria de desânimo. Não podemos esquecer de que uma das provas pela qual o espírito passa é a do livre-arbítrio.
Se nossa liberdade de agir fosse influenciada por alguma coisa, a ponto de entravá-la, a responsabilidade da ação seria menor ou nula. Por isso é que tanto o nosso passado espiritual quanto o conhecimento sobre o nosso futuro só são revelados em casos excepcionais e de forma natural, e isso quando o conhecimento prévio facilite a execução de alguma coisa. Além de tudo, nunca devemos nos esquecer de que, assim como os acontecimentos do presente têm sua causa na nossa vida passada, os acontecimentos do futuro têm como base as nossas ações presentes. É a lei de ação e reação. Assim, não há razões para o homem viver em busca de informações sobre seu futuro. Tal atitude revela falta de confiança nos desígnios divinos. O que ocorre aqui, na maioria das vezes, encontrará exploradores e enganadores da boa-fé alheia. Balneário Gaivota, 30 de setembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.